programação. Pessoal, são exatamente 10 horas e mais 53 minutos em São Luís do Maranhão. Não acredito. Isso mesmo, 10h53, está na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Dessa vez na Bíblia tinha razão. Grita, irmã, grita, grita, grita. Pode gritar. Já no começo do programa tu vai gritando, porque aí não atrapalha a programação, né? A Bíblia tinha razão. Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta do meu amigo Daniel. Ele é da cidade de Maringá, no estado do Paraná. O Daniel está perguntando: pastor, eu quero entender o pedido de Davi sobre a notícia da morte de Saul, lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Por que, pastor, que essa notícia não podia ser dada? Por que que Davi pediu que a notícia sobre a morte de Saul e Jonatas não fosse dada? Por quê? Não acredito. Meu amigo Daniel, vamos lá, por que será que essa notícia não poderia ser dada? Esse pedido, Daniel, de Davi para não noticiar a batalha em Giboa chama-nos muita atenção. E é por isso que nós vamos explicar agora no A Bíblia Tinha Razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Então, Daniel, por que o pedido não podia ser dado, né? Essa notícia, para não noticiar a batalha em Giboa, chama bastante atenção, pois ele era um grande poeta e músico da cultura oriental que narrava os fatos históricos, né? Davi era um grande poeta e um grande músico da cultura oriental, e ele narrava fatos históricos e em forma de versos e cânticos, onde as datas comemorativas traziam a lume os episódios mostrados em poemas e canções pelo povo, desde os anciões, né, até os mais novos, o que levaria o homem que tinha como a função, uma das funções, contar a história para todos, não querer, né, anunciar um marco tão importante, ele não querer que esse marco fosse publicado. Por que será, né? Por que será que Davi não queria que esse marco tão importante fosse publicado? Deixa-se a pulga atrás da orelha, né? Qual seria a motivação para esta atitude de Davi? O que poderia provocar essa notícia? São algumas perguntas que a gente se faz, né? Daniel, a triste morte em batalha do rei Saul e de seu filho Jonatas não deveria ser contada, né? Segundo Davi, ela não deveria ser contada. Quanto ao leal amigo, temos a facilidade de compreender, né, o seu cuidado com a sua memória, pois tratava-se de um nobre companheiro de amizade, no caso de Jonatas, né? A amizade deles era tão grande que o texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, diz: e sucedeu que, acabando eles de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonas o amou como a sua própria alma. Mas e Saul, né, que tantas perseguições e angústias lhe causou? Por que não divulgar a notícia da morte do rei? Davi proibiu, Daniel, essa notícia fatídica de ser divulgada em Gate e Asquelon, que eram as principais cidades dos filisteus, povo que era historicamente rival da nação israelita e que tantos malefícios causaram ao seu povo em diversas ocasiões. O homem, segundo o coração de Deus, sabia que se o fato fosse divulgado,
a memória do rei de Israel seria aviltada. O quê? Não acredito. Então Davi era um homem tão temente que ele não queria que a memória do rei de Israel fosse aviltada, mesmo ele sendo seu inimigo, né? Mesmo Saul sendo seu inimigo. Então ele não queria que a memória do rei de Israel fosse aviltada. O salmista conseguiu captar os sentimentos de um verdadeiro servo de Deus e não dá vazão a qualquer sentimento de revanchismo, né? Ou, como vemos constantemente... Tá bom, irmã, tá bom. Então, Davi, ele não, a gente não viu em Davi aquele sentimento de revanchismo, né? Como a gente vê constantemente nas letras de algumas músicas que a gente às vezes até toca por aqui na rádio, né? Músicas de revanchismo, né? Deus vai te matar e você vai dar a volta por cima e tal, e os teus inimigos vão ter que te aplaudir, vão ter que te engolir, né? A gente sempre vê essas coisas, não vê? Então, Davi não teve esse sentimento de revanchismo como a gente vê em algumas letras de músicas cristãs de hoje, né? Músicas cristãs modernas que a gente vê hoje, que Deus vai matar ele, vão ter que te aplaudir, vão ter que te engolir, aquela coisa toda. A gente não viu isso no Davi, né? Esse revanchismo, como a gente vê constantemente em letras de músicas atuais, ditas como evangélicas, que despertam mágoas, rivalidades e um falso sentimento de que chegou a hora de Deus massacrar, né? Não acredito. Chegou a hora de Deus massacrar, chegou a hora de você triunfar e aquela coisa toda. A gente não vê isso aí em Davi, né? Então, músicas essas que despertam mágoas, rivalidades e um falso sentimento de que chegou a hora de Deus massacrar e destruir quem estava te perseguindo, criando aí uma satisfação pela vingança, o que não é sentimento cristão, né? Não é sentimento cristão. Não tem nada a ver com sentimento cristão, né? Nada a ver com sentimento cristão. Todavia, esse anseio não penetrou o coração de Davi. Ele sabia que a vingança pertencia a Deus. A vingança pertencia a Deus conforme sua proporção. O coração de Davi conseguiu resgatar o cântico das mulheres quando o exaltaram em detrimento a Saul. Abre aspas aqui para o canto das mulheres. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Fecha aspas aqui para o canto das mulheres. Olha, Daniel, 1 Samuel capítulo 18, 7 vai registrar esse canto, né? Ele não se recorda, Davi não se recorda disso com alegria, antes com profundo sentimento de tristeza, e essas mulheres deviam ficarem caladinhas, deveriam se calar. Elas deveriam se calar, que elas estavam cantando demais, né? Deveriam ficar caladinhas, porque não tinha nada para se comemorar, porque o rei de Israel estava morto. O quê? Não acredito. Apesar dele ser um traste, né? Um crápula, mas ele era o rei de Israel. E Davi não estava nem um pouco satisfeito. Assim como a gente não se satisfaz em, por exemplo, saber da notícia, por exemplo, que Deus o livre, mas a gente de repente saber a notícia que o presidente do nosso Brasil foi assassinado ou sofreu um acidente e acabou sendo morto. Apesar dele ser um traste, nós não vamos se alegrar com isso, porque afinal é o nosso representante máximo, né? É o representante da nossa nação. Então nós não desejamos isso a ele, mesmo ele sendo um traste, mesmo nós sabemos dos atos de corrupção que ele está envolvido, mas nós não desejamos a sua morte. Nós desejamos é que ele conheça a Jesus e que ele tenha vida eterna na pessoa de Cristo Jesus.
Então nós não desejamos isso nem para o nosso pior inimigo, imagine para o presidente da nossa nação. Nós queremos é que ele conheça a Jesus. Então, essas mulheres deveriam ficar caladas, não deveriam estar celebrando nada. Então, meu querido Daniel, é total que quando alguém chega se vangloriando da morte de Saul, achando que ia ter fazer média com Davi, quando alguém chega dizendo, olha, tal, Davi diz para ele, olha, quer dizer que tu matou o ungido do Senhor, né? Se aproveitou da situação, porque a gente sabe que Saul se suicidou, né? Mas aí chegou um espertinho dizendo para Saul que tinha matado Saul, né? Dizendo para Davi que ele tinha matado Saul, achando que ele ia fazer média com Davi. Então Davi disse para ele, tu matou o ungido do Senhor, foi? Tu matou o ungido do Senhor? Pois tu vai morrer agora. O quê? Não acredito. Tu vai morrer porque tu matou o ungido do Senhor. Se lascou. Ele achou que ele ia fazer média com Davi, além de mentir, ainda pagou com a vida, para deixar ele ser mentiroso, né, e bandido. Então, Davi de fato era um homem segundo o coração de Deus, e ele não queria dar essa notícia porque senão a memória do rei de Israel seria aviltada pelas outras nações. Tá bom, meu querido Daniel? E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Brasil! Depois de todos estes esclarecimentos, nos resta agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar na terça-feira, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. Tá bom? Fiquemos todos na paz do Senhor. Vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, tô indo. Fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.